Toda terça-feira, Fernanda Musarto por aqui para impulsionar o seu negócio na internet. Tudo bem, Fernando? Uma ótima tarde para você. Tudo ótimo, Joyce, tudo certo. Vamos falar hoje sobre marketing digital e adivinha que tema difícil. Qual é o tema de hoje, Fernanda? Como que o usuário descobre uma nova marca nas redes sociais? Como isso acontece? Como isso acontece? Bom, caro ouvinte que nos acompanha, que usa as redes sociais como meio de novos negócios, pensa comigo, reflita comigo. Se você se encaixa no cenário que eu vou te contar agora. O fato de você postar nos seus stories já te deixa tranquilo, faz crer que o que você está fazendo é suficiente? Se sim, ouve com atenção a nossa conversa hoje, porque saiu uma pesquisa que fez a seguinte pergunta para o usuário. Por onde, dentro da rede social que ele mais utiliza, como ele descobriu uma nova marca, como ele conheceu um novo negócio? E a resposta foi o seguinte, para 64% dos entrevistados, foi por meio de um post de feed. Para 28%, foi por meio de uma campanha paga, posts de experts ou influenciadores, 16% e 15%. Tá. Então, sabe o que isso significa? Que só de stories, ou seja, aquela posição de conteúdo instantâneo, ninguém viverá. E que um trabalho com campanhas pagas pode trazer novos públicos. E para quem ainda tem uma resistência a trabalhar com influenciadores, vai estar afastando a marca, né, de ser descoberta pelo usuário. Então, vamos lembrar o seguinte, essa pesquisa ela traz um dado muito importante. Quando o usuário descobre uma nova marca, ele está navegando num feed, ou seja, ele encontrou um novo negócio, ele encontrou uma nova marca, seja através por conta de um anúncio ou por uma publicação orgânica, mas ele viu e descobriu através do feed. Já o outro cenário é que muitas marcas, elas se dedicam bastante para dentro dos stories, até porque a produção de conteúdo nos stories acaba ficando mais fácil, até porque ela faz ali o dia a dia, bastidor, então acaba fluindo melhor mesmo. Então vamos para o mas, porque a gente sempre tem um mas, né? Deixando ao lado a pesquisa, não de lado, ao lado, e considerando o funcionamento básico das mídias sociais, sem os stories, ou seja, o conteúdo que vai sumir em 24 horas, sem ele, somente com o feed, será difícil ter uma audiência consistente e manter uma conta saudável, logo, sem resultado. Então, olha que interessante. Tecnicamente, pela plataforma, qualquer uma delas, independente se é Instagram, Facebook, YouTube, enfim, qualquer uma delas, somente com a produção de conteúdos no método instantâneo, aquele conteúdo que vai acabar em 24 horas dentro das histórias ou dos shorts, por exemplo, no caso do YouTube, só com isso a plataforma não vai te entregar. Tá. Somente com isso. E o usuário, por sua vez, também não vai conseguir te descobrir só com os stories. Mas a gente sabe que para produzir dentro dos stories é difícil, então eu preciso das duas bases. Eu preciso produzir de uma forma consistente no meu feed, mas eu também preciso produzir de uma forma consistente também dentro dos stories. Uma pelo usuário e outra por conta da plataforma. A produção de conteúdo, a gente já comentou aqui várias vezes, que precisa ser constante, né? Porém, ocupar essas diferentes posições é tão importante quanto. Por isso, a necessidade de sempre se manter atualizado, postar no feed, postar nas histórias, postar no Reels. Tem que postar então, em tudo, então, Fernanda. Todos os lugares possíveis. Se a plataforma que você utiliza, ela oferece mais de uma posição diferente de conteúdo, use-a. Porque para ela vai fazer diferença. É como ela te vê, quanto ativa ela te vê, então é importante. Já para você conseguir impactar o usuário, você sabe que para fazer ele se convencer a te seguir, a te acompanhar, a descobrir você, ele vai ter ali o recurso das campanhas pagas ou por meio do post do feed. Outro ponto bem importante, se você vende algo, se você trabalha com a venda direta de algo, que não seja somente a venda da tua audiência, considere
com muito carinho, atenção e cuidado a estratégia de realizar campanhas pagas e de realizar ações com experts e influenciadores. Só um parêntese para quem não sabe a diferença entre um expert e um influenciador. O expert é alguém que domina um determinado assunto, é reconhecido pela sua temática, mas ele não trabalha as suas redes sociais para esse fim. Já um influenciador é alguém que vive de produzir conteúdo na internet e não necessariamente que ele seja um expert em algum assunto propriamente dito. Para resumir, se você deixou um pouco de lado, ou não acha tão importante, ou fica difícil postar algo no feed, lembre-se que talvez, no teu cenário, novos usuários não vão te descobrir. Se você ainda não faz campanhas pagas, e eu não estou falando de post impulsionado, eu estou falando de campanhas pagas estruturadas via gerenciadores seja de Google ou de Facebook. Como enfim, a gente já viu por aqui. Isso, as campanhas mais completas, considere com atenção, com muito cuidado, adotar o uso das campanhas pagas. Se o empresário, se a sua marca, se o seu negócio ainda não tem no escopo do trabalho ação com influenciador, também considere rever este planejamento, principalmente se você deseja atrair novos usuários para sua conta, para o seu negócio. Uma outra dica bem importante, se ainda não deixou agendado que toda terça-feira tem a melhor coluna de marketing digital do sul do Brasil do mundo, por favor, sul do mundo, para de ser cara pálida e anota que toda terça-feira tem uma coluna excelente. Exato. Não, só para reforçar e não deixar o ouvinte esquecer, nem só de stories você viverá e nem só de feed também você viverá. Por quê? Porque boa parte aí, creio eu, que as pessoas, eu ouvi que não pode ser só stories, vai colocar só feed? Lembra que lá na plataforma, ela espera que você preencha todos os seus posicionamentos de conteúdo, que todos os espaços estejam preenchidos com bons conteúdos. Conteúdos bons é aquele que engaja o usuário e não aquele que te deixa feliz por produzir, certo? Ótimo isso, pois é, isso é um dilema mesmo, a gente fica tão feliz às vezes com o conteúdo, mas ele vai lá e flopa, como dizem, né, no linguajar das redes sociais, ele vai lá e não gera nenhum resultado daquilo que a gente imaginava. Aí às vezes aquele que você nem teve assim tanta satisfação em fazer ou não imaginava, vai lá e bomba, né, e é isso mesmo que acontece. E traduzindo para o nosso ouvinte, o flop, o conteúdo que flopou, nada mais é do que um fracasso. Podemos traduzir por essa outra palavra. E aproveitando, Joyce, por fim, recebi uma interação de um ouvinte, é o André de Barros, ele é um dentista aqui de Curitiba, e ele de uma forma muito estranha, louca, mas eu já estou acostumada, simplesmente falou assim, por que minhas lives não funcionam? E aí? Então, respondendo a pergunta do André, que ele é dentista, pelo que eu vi da conta dele, do canal dele, talvez, André, você não divulgue as suas lives da forma como você deveria, de uma forma mais consistente. A live que assisti, também que ficou gravada, enfim, que está ali no feed, ela não tem uma estrutura de conteúdo. O que isso quer dizer? Ele não tem roteiro, não tem começo, meio e fim, não tem um objetivo claro. Durante essa live, que tem uma duração aí de meia hora, 40 minutos, ele ficou bem disperso, ele se perdeu em vários assuntos, enfim, divagou por temas que não era o foco realmente. Muito disso porque ele tem muitos amigos, né, na conta, que não é um paciente dele, então ele acaba misturando um pouco as temáticas, o que acaba dificultando o usuário. Então tem muito conteúdo também no perfil dele que se mistura, conteúdos de amigos, conteúdos de viagens, pelo fato de ser um consultório, os conteúdos que são compartilhados referente ao consultório são cards, são banners de pouco impacto visual, conteúdo às vezes um pouco superficial também, sem uma conexão entre eles, né? Fica tudo muito solto. Então, em resumo, respondendo o ouvinte André de Barros, fiquei muito feliz com a interação dele. Montar um roteiro ajudaria muito que sua live fosse melhor, desempenhasse melhor, diminuiria o número de lives para conseguir divulgar melhor cada transmissão ao vivo e iria rever todos os conteúdos compartilhados ali como um todo, né? Se o seu objetivo é com o seu consultório, focar realmente muito mais nos tratamentos, nas situações, nas especialidades e um pouco menos com os seus amigos. Então, respondendo a pergunta do nosso ouvinte. Só lembrando, Joyce, que essas informações eu comentei com o André, né, diretamente ali pelo perfil,
e pedir ali para que eu pudesse falar sobre Comentar. ele na nossa coluna de terça-feira. Então, obrigada, André, primeiro pela interação, pela pergunta e também, consequentemente, pelo exemplo que você está deixando aqui para todos os ouvintes da CBN, consequentemente, a Fernanda te ajudando e, por tabela, entre aspas, né, Fernanda, ajudando os demais ouvintes também. Agora, Fernanda, a gente tem 2 minutinhos e eu vou te perguntar mais uma questão sobre isso. Você falou aqui na coluna de hoje para a gente ocupar todos esses espaços que a plataforma permite. E aí o André te perguntou sobre as lives. A live também é um desses espaços que a gente precisa ocupar dentro de uma plataforma de rede social. A live também precisa entrar nessa programação de posts, de stories, de reels, e enfim, áudios e tantos outros. Entra também, Fernanda? Ela entra como um formato obrigatório de conteúdo, porque ela vai se transformar depois em um vídeo publicado. Então, no momento em que ela está na transmissão, ela ocupa uma posição ali de conteúdo instantâneo, ela tem uma preferência de entrega, o que isso quer dizer? Que a plataforma sempre vai colocar nas primeiras bolinhas, ou ela vai sinalizar ao usuário que tal usuário está ativo, está online, então, porque é nada mais importante do que aquilo que está acontecendo neste momento, né? É isso que ela entende. Então, ela é um formato de conteúdo. Antigamente, ela até ocupava uma posição diferente, inclusive de feed ali, ela entrava na aba de vídeos, por exemplo, no Instagram. Verdade. No YouTube, ela já entra diretamente como um conteúdo publicado, como se fosse realmente um conteúdo, um vídeo que você subiu normalmente. Então, hoje, as transmissões ao vivo, elas são importantes porque ela movimenta a sua conta. 2, ela é importante porque ela é um formato de conteúdo um pouco mais longo. E 3, durante uma transmissão, você tende a ter participações, e todo tipo de participação na sua conta, ela é bem-vinda para os próximos conteúdos publicados. Então, por mais que hoje, de repente, você fez uma live e ela não desempenhou muito bem, o formato em si foi bom para a sua conta, porque teve uma distribuição, e o pouco de engajamento que ela teve durante essa transmissão vai ajudar a levantar os próximos conteúdos que serão publicados na sua conta, desde que você tenha um conteúdo bom, interessante, que também consiga manter essa interação, esse movimento, esse up que uma live deu para você. Agora, não vale fazer lives todo dia, o tempo inteiro, porque aí não há um consumo da sua audiência, né? A sua audiência precisa ter esse consumo. As pessoas que estão te acompanhando, elas precisam participar das suas lives, senão ela vai ter o efeito contrário. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada por essa verdadeira aula. Toda terça-feira é isso que a gente tem, com a sua ajuda, com o seu auxílio, uma aula sobre marketing digital e, consequentemente, ajudando nos negócios de quem está na internet, que vende pela internet, que fortalece a marca, a sua própria marca, a marca da empresa na internet. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Até terça que vem, hein? Obrigada, até a próxima terça.